Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o conselho de quem viveu o que escreveu. O Salmo 37 foi escrito por Davi, mas não aquele jovem guerreiro que matou Golias, mas um homem que já tinha vivido muito. Ele disse no versículo 25: fui moço e agora sou velho. Então não era um homem que estava vivendo uma empolgação daquela fé do início, aquela fé gostosa dos milagres, que precisam persistir ao longo da nossa caminhada, mas que precisam ter o quê? Maturidade. É uma empolgação que precisa se tornar maturidade. Então era um homem já maduro na fé, um homem com sabedoria, um homem que sobreviveu a batalhas internas e externas. Ah, quanta coisa ele viveu. Um homem que viu o favor de Deus, um homem que também suportou o silêncio de Deus. Davi sabia exatamente quando ele estava dizendo para a gente: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi viu muita gente má prosperando. Quem se identifica? Davi viu muita gente boa sofrendo. Davi viu traições, fugas, lágrimas e promessas se cumprindo. Não do jeito dele, não no tempo dele, mas no tempo de Deus. E é com essa bagagem que ele nos dá esse conselho poderoso: entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e esperar o mais que ele vai fazer. Não é uma frase bonita de efeito, mas é uma direção prática para a gente, para pessoas que estão cansadas de tentar controlar o que só Deus pode governar. Tem coisas na nossa vida que só Deus pode governar, e se a gente não entender isso, nós vamos passar uma vida cansados, esgotados, tentando fazer aquilo que não nos cabe, que é algo que Deus tem que fazer por nós. Então, no lugar onde termina o meu controle, começa o agir de Deus, o agir fantástico de Deus. E hoje essa palavra é para quem sente que já fez tudo o que podia, e mesmo assim não vê saída. Deus está dizendo: não é hora de fazer mais força, é hora de você se entregar. Deus está dizendo: não é hora de tentar entender o que eu faço, é hora de confiar em mim. A primeira coisa é entregar o caminho ao Senhor. Vai muito além do que a gente pensa, porque essa palavra entregar no hebraico, ela transmite uma ideia de você enrolar algo sobre alguém. É você colocar, depositar o peso nas costas de outra pessoa. Em outras palavras, entregar é tirar das suas mãos o que pertence às mãos de Deus. Então você entrega, você coloca nas costas, no lombo de Deus, você entrega para Ele. Eu estou entregando o meu caminho ao Senhor. Eu estou entregando aquilo que eu não consigo governar para o Senhor. Eu estou te dando controle, Deus, porque eu estou cansada, eu estou cansado de fazer do meu jeito. É isso que quer dizer entrega. O problema é que muita gente entrega, mas não solta. Entrega em oração, mas pega de volta em preocupação. Entrega aqui no domingo, mas amanhã, segunda-feira, oh meu Deus do céu, já está lá de novo, pensando como é que vai fazer, quando vai fazer, qual é a estratégia. Não, é uma entrega verdadeira, e é uma entrega que não é só espiritual, é uma entrega emocional, é uma entrega mental, é uma entrega prática. É parar de manipular situações, parar de tentar controlar as pessoas, é parar de tentar garantir o final da história, sabe assim, tem que ser do seu jeito. Deus não quer só o seu problema, Ele quer o seu caminho. Por isso entrega. Davi entendeu, lá quando ele já estava velho, entrega. Eu já vivi muita coisa, eu já vi muita coisa, eu já fiquei triste, eu já fiquei frustrado, eu já tentei entender, mas de verdade, entrega o teu caminho ao Senhor.
Um conselho de alguém sábio que viveu e lá no final está dizendo: entrega. Para nós que hoje temos oportunidade de fazer agora, de não esperar lá no final da nossa vida dizer para os nossos filhos: eu já vivi tudo isso aqui, mas aí eu cheguei à conclusão que assim, entrega. Não, é agora. É você dizer: olha, durante a minha vida, filho, filha, eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Você acompanhou o fruto, você vê tudo que Deus fez na nossa vida é diferente. Quando a gente passa a entender agora, não precisa errar. A gente pode aprender com os erros de quem errou. Essa é a verdadeira sabedoria. Então Deus não quer o seu problema, Ele quer o seu caminho. É igual uma criança que tenta montar o presente, o brinquedo que ganhou. Quem já viu isso? As crianças, elas querem montar, né? Então ela fica assim: não, Deus, que eu sei, que ela quer mostrar pra gente que ela sabe. Aí a gente deixa. E aí a criança tenta. Aí chega uma hora: ô pai, monta pra mim. É ou não é? Pai, pode montar. Se rende dizendo assim: monta porque eu sei que o Senhor sabe. A gente faz exatamente isso. A gente quer fazer, e no final a gente chega: ô Deus, é que eu cansei de tentar, mas assim... Quando na realidade, quando a gente entrega, quando a gente fala: Deus, pode montar, pode fazer, eu não quero perder tempo não quero ficar cansado, eu estou entregando, pode fazer. E você vai viver experiências tão lindas. A segunda coisa, entrega, confia. Confiar é um descanso que vem de uma rendição. Confiar quando tudo está bem na nossa vida é fácil. Aí você vê muitas pessoas felizes, crentes realizados, dizendo: olha, mas eu confio. Mas aí quando chega uma dificuldade, uma tempestade, uma situação difícil, uma enfermidade, está murmurando. Aí você vê que a confiança era só superficial. Porque não tem como nós confiarmos no Senhor se a gente não passar por experiências boas e ruins. As experiências boas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas nas experiências ruins, você vai ver o colo de Deus. Você vai sentir a mão de Deus. Você vai sentir a presença de Deus. O céu vai se abrir, você vai olhar para o céu e vai falar assim: Ele está me vendo. Ele está sabendo o que eu estou sentindo. Ele está me ajudando, Ele está aqui comigo. Não tem como. São experiências que ninguém vai poder tirar de você. Podem tirar tudo de você, mas ninguém consegue tirar uma experiência sua com o Pai. Por isso elas são importantes, porque forjam a nossa fé. A nossa fé fica convicta, madura. Então quando você confia, quando tudo vai bem, e quando está tudo mal, você confia que Deus está no barco, Deus está no meio do redemoinho, Deus está na tempestade, Deus está em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que diz a Bíblia. Então se eu confio, eu acredito que Deus, se Ele está permitindo alguma coisa, Ele está querendo me mostrar alguma coisa, Ele está me atraindo. Quantas pessoas são atraídas para a presença de Deus por meio do sofrimento? Eu fui uma delas. Foi o sofrimento que me atraiu. Foram as lágrimas que Ele enxugou, que eu conheci o meu Pai de verdade, que eu conheci que a presença dEle me bastava, o resto tudo era bênção. Mas eu só não podia e não posso viver sem a presença. É isso, a presença basta quando eu confio. Confiar é saber que mesmo sem ver, Deus está agindo. Eu postei uma foto de uma orquídea, eu com as minhas histórias das orquídeas. Aí uma ovelhinha mandou para mim: Bispo, olha, enquanto eu dormia, ela floresceu. Eu até postei no Stories. Falei: enquanto você dorme, Deus faz florescer. Enquanto você descansa, Deus está agindo. Quando você confia, Deus está trabalhando. A gente não precisa ver, porque nós não andamos pela vista. A fé é andar pelo que sabe. O que sabe sobre o Senhor, o que crê, e não pelo que está vendo, porque os nossos olhos muitas vezes estão vendo caos, está tudo difícil, não tem saída. Mas quando eu creio quem Ele é, e no que Ele pode fazer, o bispo acabou de dizer sobre Jesus, Jesus pode fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Então quando eu descanso, eu sei que Jesus está operando milagres, Jesus está fazendo florescer. É continuar andando mesmo quando a estrada desaparece debaixo dos nossos pés. Isso é confiança.
Deus mandou eu caminhar, eu vou. E se o chão desaparecer, Ele vai segurar os meus pés. Algum jeito Ele vai dar, mas Ele não vai me deixar cair. Isso é confiança. Confiança no Senhor. Confiança é interpretar o silêncio de Deus não como uma rejeição. Ele esqueceu de mim, Ele não está me vendo. Olha o que está acontecendo, eu estou pagando. Não, mas é como maturação do milagre. Sabe assim, Ele está preparando a gente para a gente ver o milagre, observar o milagre, agradecer o milagre e não deixá-lo depois do milagre. É a maturidade para receber aquilo que Ele tem para nos entregar. Porque muitas vezes nós não estamos preparados. O Senhor nos prepara, Ele matura, Ele espera essa maturidade. Quando Moisés estendeu o cajado sobre o mar, ele não viu nada imediatamente, mas ele pensou, ele confiou no Senhor, eu vou colocar porque Deus está mandando. E quem fez o mar se abrir? Quem soprou o vento que dividiram as águas? O Senhor. Ele só colocou o cajado, e o Senhor soprou o vento, e o mar foi aberto, e o povo a madrugada inteira passou em terra seca. Ele obedeceu, ele confiou no Senhor. Muitas vezes o que falta é confiança. E a terceira coisa, você entrega, você confia, e o mais Ele fará. Esse mais, Deus trabalha no invisível. Por mais que a gente tente entender ou esperar qual é o mais de Deus para a nossa vida, a gente não vai entender. Porque Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. É o mais de Deus, é aquilo que você não passou pelo seu coração, é aquilo que você ainda não imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você precisa confiar. Quem confia vive o mais que Deus tem para entregar. Mas sabe o que te impede de viver esse mais? É o apego ao mínimo. Você está apegado ao seu projetinho, ao seu planinho. Você está apegado para você entender como é que as coisas vão funcionar. Mas espera aí, eu preciso entender primeiro. Eu preciso calcular. Eu preciso calcular os riscos. Ai, meu Deus do céu, não calcula risco com Deus, porque Ele vai na contramão. Não tem cálculo, não tem como entender. Mas muitas vezes a gente está lá olhando, pedindo pelo projeto, e Deus está olhando. Antes da gente vir para esse lugar, nós tínhamos um projeto pronto em outro lugar. Pronto, até as torneiras a gente escolheu. Escolhemos tudo e de repente as coisas começaram a barrar. E Deus manda a gente vir aqui e falar com o dono do Banana Brasil, no meio disso tudo. E aí a gente começa assim: Deus, será que é uma guerra espiritual ou não do Senhor? A gente não está entendendo. As coisas começaram a funilar. E aí sim, eu fico imaginando Deus olhando a gente com todo cuidado, vendo as torneiras, falando: não, o jardim vai ser aqui, o lago de batismo vai ser aqui. E Deus olhando, falando assim: sabem de nada, inocentes. Eles nem imaginam que não é aí que eles vão estar. Que eu tenho um projeto muito maior. Só vive o mais quem confia no Senhor. Esse espaço é muito maior. O que temos aqui é muito maior. E não é apenas o espaço, não é uma questão de tamanho, mas é a remissão do lugar. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Queira você ou não, a graça de Deus superabunda nesse lugar. Então eu fico imaginando Deus olhando para você e dizendo: meu Deus do céu, está preso no projeto, está preso nesse plano, está preso na represa. Meu Deus, a poupança morre. Se perder a poupança, morre. Enquanto eu tenho uma fonte, enquanto eu tenho um projeto muito maior, enquanto eu tenho uma missão, enquanto eu tenho algo de vida, algo em abundância. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de viver aquilo que você nasceu para fazer. Dinheiro nenhum supre isso.
Tem um monte de gente cheia de dinheiro, frustrado, infeliz, cheio de doença emocional. Porque não é sobre dinheiro, é sobre propósito, é sobre missão, é sobre fazer o que nasceu para fazer. Eu me lembro que eu preguei já algumas vezes na igreja, o pai que foi levar o filho na praia, e aí eles viram uma estrela, o pai viu uma estrela do mar e começou a gritar para o filho: filho, pega a estrela do mar. E o menininho olhava para a estrela do mar e olhava para o pai, e o pai gritava: pega a estrela do mar, pega a estrela do mar. E de repente a estrela do mar sumiu, e o pai chegou para o filho com a cara triste: filho, o que aconteceu? Por que você não pegou a estrela do mar? E o menininho abriu as mãos, e as mãos estavam cheias de conchinhas. E Deus manda dizer essa noite: solta as conchinhas, minha filha, solta as conchinhas, meu filho, porque eu tenho mais para fazer na sua vida. Solta o mínimo que você está achando que é o mais de Deus para você. Solta. Não tem como pegar a estrela se a sua mão estiver ocupada. Tem tanta gente se contentando com o mínimo, preocupado, gastando tempo com coisa pequena, com aquilo que é pequeno diante do que Deus quer entregar. É o mínimo, é essa mentalidade de: ai meu Deus, se eu não fizer, o que Deus vai fazer? Não, é assim: eu sei que Deus vai fazer, e se Ele mandar eu entregar, eu vou entregar, e eu quero viver o mais que Ele tem para mim. Porque deixa eu te dizer, tudo que você entrega para Deus fica tão pequeno diante do que Ele pode te dar. Fica tão pequeno, fica mínimo do mínimo do mínimo, literalmente. Então desapega. Você quer o mais de Deus? Solta o que é mínimo, que está nas suas mãos. O mais de Deus acontece no território da entrega total, da rendição total. Quando Moisés lançou a vara, a vara deixou de ser madeira e virou um instrumento de milagre. Quando você entrega o que você está agarrando a esse mínimo, que está na tua mão, que não serve para nada, porque nem isso te faz feliz, vai virar um instrumento de milagre. Deus vai transformar em milagre sobre a sua vida. Enquanto estiver na sua mão é apenas um objeto. Mas quando você entrega para Deus, Deus transforma em milagre. Deixa eu te falar uma verdade: Deus não age onde há disputa pelo controle. Para de controlar. Para de controlar primeiro o Senhor, porque você realmente não vai sair do lugar. Porque Deus não vai ceder para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E um outro recado: Deus também não faz milagres onde há disputa pelo controle, marido e mulher. Deus não fez o casamento para vocês disputarem. A disputa é do diabo, a competição é do diabo, a comparação é do diabo. Sabe por quê? Porque segundo a palavra de Deus, você e seu marido são um para o Senhor. Então quando você está disputando com você mesma, com você mesmo. Você está brigando com você mesmo, porque Deus não enxerga dois, Deus enxerga um em guerra com si mesmo. Não adianta. O controle precisa estar na mão do Senhor. E marido e mulher precisam se respeitar. O homem é o cabeça, e a mulher é a sábia que edifica o lar, que segura o pescoço do marido, que direciona o olhar dele. Não uma mulher que coloca ele para baixo, mas uma mulher que encoraja, uma mulher que ora, uma mulher que entende, que fala na hora certa. Não somos perfeitas, estamos longe de ser perfeita. Eu não sou perfeita, mas eu tento, no meu máximo, obedecer ao Senhor nisso. E é por isso que Deus faz. Desde o começo nós aprendemos isso. Primeiros dias de casamento, a disputa e a competição foi lançada, e a gente jogou fora, porque a gente sabia que não era para aquilo que Deus tinha chamado a gente, que nós éramos dois no mesmo barco, um para Deus, um barco só. Se Ele afunda, afunda todo mundo, afunda filho, afunda todo mundo. Deus não opera numa casa onde há disputa pelo controle. Marido é marido, esposa é esposa.
O que está nas mãos de Deus jamais estará fora de controle. Descansa. Quando você entregar nas mãos de Deus, isso não estará fora de controle. Deus não nos chamou para entender o caminho, mas para confiar em quem traça o caminho. É Ele quem traça o nosso caminho. Então só confia. Talvez você hoje não precise mais de força. Ai, não é força que eu estou precisando, mas você está precisando se render totalmente. Porque uma pessoa que se rende totalmente, fica forte no Senhor. Fica esperta. Ela observa. Se você não soltar, Deus não vai transformar. Mas se você entregar, Deus vai te surpreender. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. Perdoa-nos, muitas vezes entregamos e pegamos de volta. Falamos que confiamos, mas ficamos sem dormir, preocupados, querendo entender como é que o Senhor vai fazer, da onde vai vir, quando na verdade precisamos dormir e descansar, porque enquanto dormimos e descansamos, o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando. O que o Senhor quer de nós é uma entrega total, é uma rendição total. Queremos viver o mais do Senhor, queremos viver aquilo que o Senhor já tem preparado, Pai. Por isso, Senhor, quebra o coração duro, o coração que questiona, o coração que quer entender. Transforma esse coração num coração que só quer viver aquilo que o Senhor tem. Um coração que confia sem explicação, que nem sabe porque, como começou a confiar, mas foi tocado pelo Teu Espírito Santo. Muitas vezes as coisas do passado, as vivências do passado, nos impede de nos lançarmos nos Seus braços, Pai. Mas o Senhor é o Pai que não erra, é o Pai que não abandona, é o Pai que não deixa cair, é o Pai que não deixa faltar nada. O Senhor é o nosso pastor, e quando confiamos nisso, nada nos faltará. Obrigada pela Tua palavra. Ajuda os Teus filhos a lançarem fora as conchinhas e buscarem, e conseguirem pegar a estrela do mar e viver o propósito pelo qual o Senhor os chamou, Pai. Essa é a plenitude do Evangelho. Propagar o Teu reino com convicção, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Obrigada por essa palavra, nós te amamos em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.